Eu vou gravar a aula e depois vou disponibilizar para vocês no YouTube, e vocês também automaticamente recebem essa gravação pelo Google Drive, uma vez que eu acho que quando termina a reunião, automaticamente vocês recebem um e-mail com o arquivo, né? Mas de qualquer forma eu vou botar lá no YouTube e aí vocês também vão ter acesso ao conteúdo da aula. Então deixa eu fiz um slidezinho aqui, tela inteira, essa daqui, compartilhando. Então, tá aqui, deixa eu só botar essa janela aqui para lado de lá. Pronto. Então, vocês devem estar vendo aí um slide, né, com meu nome. Meu nome é Henrique. Eu sou professor de máquinas de fluxo, né, que aí acabou nesse período especial aí de emergencial, né, virou um mini curso e virou também uma disciplina para os formandos, uma disciplina especial emergencial para os formandos. Então vou falar um pouco disso, né, ao longo da apresentação, né, por que as coisas acabaram sendo juntadas, né, o mini curso com essa disciplina emergencial, por que isso aconteceu, e alguns detalhes, o andamento, vou passar o cronograma nessa introdução. Então a primeira coisa que vocês têm que observar é dar uma olhada lá na agenda de vocês, né? Então tá aqui o site, aquilo que eu mandei para vocês, acho que foi essa semana aí, né? Eu criei lá na agenda toda a programação da aula. E aí, se vocês clicarem em qualquer um desses dias aqui, isso é a minha agenda, né? E aí o que eu falei lá para vocês, né? Vocês têm que estar vendo aqui no canto superior à direita a conta de vocês associada ao todo, enfim, toda a conta que faz o que permite, né? A comunicação, a conta institucional de vocês da UF. Porque às vezes você está com um e-mail pessoal e aí abre o seu calendário, sua agenda pessoal e não essa daqui. Tem como associar as duas, né? Aqui no canto esquerdo, aqui, ó, tem uma série de agendas que vocês podem colocar para ver ou não, né? E aí, quando você clica em cima de cada um desses dias, aí vai aparecer todos os dados aqui, né? O link da reunião. Eu não sei se isso aqui aparece para vocês, mas eu transmito ao vivo também. Isso é um link que, se vocês não conseguirem entrar na reunião, vocês podem assistir. Ela não permite interação, então vocês não podem perguntar, vocês não podem mandar nada pelo chat, se vocês entrarem nesse modo assistir ao vivo. Se vocês olharem aí na reunião, tem um íconezinho igual esse daqui, ó, só que vermelho, que significa que é o streaming, né? Ele está sendo transmitido ao vivo e, além disso, eu estou gravando. Então, depois eu vou, aquilo que eu falei, né? Depois eu vou disponibilizar a gravação no YouTube, e vocês também vão receber, acho que é quase certo que vocês recebam o arquivo também, que fica lá no Google Drive. E eu vou interromper a gravação com 1 hora para o arquivo não ficar muito pesado. Então, depois de 1 hora eu paro de gravar e volto de novo. Então, vão ter 2 arquivos da aula. Tá? Então, é isso daqui que vocês têm que ter. É toda a programação do curso. Eu vou botar isso numa tabela, claro, né? Isso daqui é só para vocês verem como é que vai ficar mais fácil para vocês acessarem no dia a aula, né? É só clicar em cima. Não é todo dia esse link aqui, né, do Google Meet. Cada dia muda, então você tem que clicar no dia. E em aqui, ó, embaixo aqui, ó, eu botei mais ou menos essa daqui seria a aula do dia 8, e o que a gente vai ver dia 8? Curvas teóricas e experimentais das turbobombas. Então eu tentei, não sei se a gente vai conseguir seguir isso à risca, porque depende muito das perguntas, da participação de vocês, né, no desenvolvimento de cada aula,
mas essa é um planejamento, né, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhe ao longo dessa apresentação aqui, dessa primeira introdução aí ao curso, tá? Deixa eu passar aqui, então. Beleza. Eu vou mostrar aqui as referências que eu uso na preparação, bom, do curso, vamos dizer assim, normal, entre aspas, né? Quando o período é presencial, quando as coisas acontecem de forma normal, vamos dizer assim. E o que eu, claro, estou usando na preparação desse. Vocês não precisam se preocupar, por exemplo, esse livro aqui tem lá na biblioteca, esse do McIntyre, que é Bombas e Instalação de Bombeamento, tem bastante cópia desse cara aqui. Esse do Matos e Defalco, eu não sei se tem muitas cópias lá, mas de qualquer forma, basicamente o que eu cobro, ou o que eu cobrarei para o pessoal que tem que fazer prova, né, que é o pessoal que está inscrito, são 3 alunos inscritos como disciplina emergencial e 16, eu acho, como mini curso. O pessoal que vai fazer a disciplina emergencial vai ter que fazer prova, então a matéria. E claro, a referência também, né, para o pessoal do minicurso são esses livros, mas basicamente quem quiser estender a discussão do pessoal do minicurso, né, quem quiser ler mais, tem esses livros, tem mais aí para frente. E o pessoal que precisa da referência para estudar é basicamente as minhas transparências, tá? Porque é muita coisa, né? Eu pego um pouco de cada livro e aí fica até um pouco, vou passar aqui, tem um bocado de livro que eu uso, ficaria muito pouco prático para vocês irem a todos esses livros e pegar um pouquinho de cada livro para estudar. Então sigam os slides que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão ter o vídeo, né, que que todo mundo vai receber, e além disso, esses livros, né? Quem quiser estender depois o conhecimento, né, estudar um pouco mais a fundo. Então, bomba de deslocamento positivo e dinâmica, então são esses dois aqui. Turbina, né, máquinas motrizes, é esse outro que também tem na biblioteca, né, para quando o período voltar aí, vocês tiverem acesso. Tem esse livro aqui lá na biblioteca também. Essas duas referências aqui, elas são disponíveis na internet. Essa daqui, ó, é um professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, que ele fez essa apostila e não tem um site específico isso daqui não. Vocês têm que digitar sistemas fluidodinâmicos e o nome do cara, ó, Jorge Vilar Alê. E aí vocês chegam nesse PDF. Isso daqui é uma apostilazinha em PDF, bem bacana. O único cuidado que vocês têm que tomar aqui é que eu não sigo a formulação matemática desse cara, não. Eu não me senti muito confortável com o que ele fez. Pelo menos para mim, né? Eu fiz uma coisa mais simples do que o que ele fez. Então, tem muito material interessante, muita informação legal, mas só toma cuidado, principalmente no balanço de energia dele. O resultado é o mesmo do que eu faço, mas ele faz de uma forma diferente, só para vocês não se embananarem, né? Isso daqui é um link do curso de Sistemas Fluidomecânicos da Unicamp. É interessante, né? Porque esse é um link bem antigo. Ó, eles falaram lá que em março de 2005 estaremos comemorando 10 anos online. Até hoje o link está lá e está funcionando. Então ele falou que ó, em 95, antes do Mosaic, avô do Netscape, usávamos FTP. Então é uma coisa bem antiga, mas é interessante. Eu dei uma olhada em muitas coisas aqui de material desses caras e tem coisa bem interessante. Então se você clicar aqui, ó, nesse camarada aqui com o cabelo pegando fogo, você clica aqui, ó, aí ele vem para isso aqui, ó. As aulas em zip, algumas estão em PDF, elas estão zipadas, né? Mas aí dentro do zip tem, naquela época, 2000, 2005, baixar um arquivo desse demorava bastante tempo, né? Então ele zipava. E aqui dentro tem os PDFs, os Words aqui, né?
de cada uma dos tópicos, e aqui está descrito: introdução, sistemas fluidomecânicos, princípios básicos de mecânica dos fluidos. Então aqui também tem um material de consulta interessante. E tem também nesse site, né, ainda nesse site aqui da Unicamp, algumas normas da ABNT para bomba, alguma coisa de ventilação e ventilador que a gente não vai ver, mas enfim, quem tiver interessante, alguns endereços na web que podem ser de interesse de vocês nesse ramo aí de bomba, né? Então tem algumas coisas aí, sem nem está atualizado, né? Talvez esteja até um pouco desatualizado. E aqui, ó, continuando nas referências bibliográficas, aquilo que eu falei para vocês, eu peguei muita coisa também dos livros clássicos aí de mecânica dos fluidos, do Sengel, do White, do Munson, do Fox e do Potter. Então, por que tem essa quantidade grande de referência bibliográfica que eu sigo? Porque as coisas estão um pouco... Cada livro trata um pouco diferente do mesmo assunto, e alguns fazem isso de uma forma mais ou menos difícil, dependendo do que você está analisando. Então, por isso que tem coisa que eu vim aqui nesses livros clássicos aqui brasileiros mesmo, de bombas. Tem coisa que eu peguei, bastante coisa eu peguei dessa apostila aqui, desse professor Jorge Vilar Alê, e muita coisa da parte de bomba desses livros clássicos de mecânica dos fluidos. Então, às vezes sei lá, um parágrafozinho ou uma equaçãozinha do livro do Sengel, ou uma coisa do White, mas o que é importante, né, para vocês também não ficarem se perdendo muito no meio de tantas referências, é aquilo que eu falei. Os slides são para quem vai fazer a avaliação, né? O que será cobrado na avaliação é o que está nos slides e o que eu falar, obviamente, né? Tá? Na parte de compressores, para quem vai fazer isso aqui não vai entrar na atividade de mini curso, mas vai entrar na atividade da disciplina emergencial. Então são esses dois livros aqui, que também, de novo, né, isso vai ficar mais como referência para vocês. Não é muito fácil achar esses livros. Um amigo meu, um professor amigo meu, que não dá mais essa disciplina, que me emprestou, mas o que estará nas transparências é o que será, vamos dizer assim, suficiente, né? Eu achei também algumas coisas na internet, de alguns sites de universidades grandes, não lembro de qual universidade que foi, mas aí eu disponibilizo aqui o link também para vocês na parte de compressores. Então, deixa eu só dar uma contextualizada, né, do porquê que as coisas acabaram se misturando, né? Por que minicurso e a disciplina emergencial acabou ficando junto? Porque foi o seguinte: no início, quando as coisas ainda estavam muito incertas, né, com relação à pandemia, quando voltaria às aulas, o que ia acontecer, o departamento sugeriu da gente fazer os minicursos para entrar como atividade acadêmica complementar, né, as AA6, para permitir os alunos que precisam de hora de AAC para não ficar parado, né, para pelo menos nesse tempo contar alguma hora para adiantar a formatura e tudo mais. E aí a sugestão é que fosse no horário da aula. Quando a Pró-Reitoria de Graduação liberou as disciplinas para quem seguisse uma série de pré-requisitos lá, né? Se você a resolução 156 da Pró-Reitoria de Ensino, né? De graduação. Aí eles liberaram a disciplina no horário dela para os alunos que seguissem uma série de pré-requisitos, que ele não poderia fazer mais de 3 disciplinas, eu não lembro direito de cabeça, mas é uma coisa assim, não poderia estar devendo mais de 270 créditos para se formar, não poderia cursar mais de 3 disciplinas, já tivesse projeto final feito, tem algumas regrinhas. Então, 3 alunos se encaixaram nessas condições na minha disciplina. Então, aí misturou o minicurso com a disciplina emergencial. Mas, de qualquer forma, aí teve a questão do horário. O minicurso era quinta-feira e a disciplina é quarta e quinta. Aí o que eu fiz, né? Qual foi a minha ideia? Em vez de fazer o minicurso às quintas, ele será quarta e quinta e ele vai ser gravado. E aí vocês podem assistir de forma não assíncrona, né? O pessoal fala de assíncrono. Então, síncrono é quando você está acompanhando os alunos que estão aqui
tem 12 alunos aqui, né? Então vocês estão acompanhando de forma síncrona. E se vocês quiserem ver depois, seria acompanhar de forma assíncrona, né? E aí a questão é a seguinte: para contar as horas, né, para as coisas não ficarem fugir muito do controle também do mini curso, o pessoal que não puder assistir quarta-feira ou que também quiser assistir mais tarde, não tem problema. Mas quem não quiser assistir no horário, quem assistir no horário, eu consigo fazer a chamada aqui automaticamente. Tem um aplicativozinho aqui do Google Meet que eu vou fazendo a chamada aqui, ó. Vou até fazer agora. Uf, aí fiz agora. Aí aparece aqui o nome de quem está. Aparece a hora aqui para mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vocês estão vendo aí? Dá um. Deixa eu soltar essa página aqui. Manda um ok aí, alguém aí no chat. Dá para ver aí? Ou abre o microfone aí. Ok, beleza. Valeu, José. Show de bola. Beleza, galera. Então é isso aqui, ó. À medida que eu clico no botãozinho ali, ó, aparece aqui, ó, 8 horas eu fiz, aí tinha essas pessoas, agora 8h20 tem essas pessoas, tá certo? Então essa é a chamada para quem está vendo, quem está assistindo o minicurso de forma síncrona. Só que aí, se vocês quiserem assistir fora do horário, para eu não perder também o controle, o que eu vou fazer? Vocês podem assistir, mas aí vocês teriam ou terão que fazer um resuminho de meia página. Não é muita coisa, não. É só escrever do que a aula falou. A aula de hoje falou sobre introdução aos sistemas de bombeamento, parari, parará. Então, eu não quero que se aprofunde nada, eu só quero que você diga nessa meia página, escrita à mão, tá? Tudo que a aula falou, é só isso. Não precisa se aprofundar em nada, botar equação nem nada. Foi demonstrado a equação da variação da quantidade de movimento angular. Pronto, entendeu? Então é só isso, só para eu ter um controle aqui de quem assistiu de forma assíncrona. Então isso que vai ser, quem está assistindo agora, não precisa fazer isso, que eu tenho aqui a chamada de vocês. Quem não estiver assistindo agora e quiser assistir depois, só para contar a hora, né? Quem, sei lá, precisa sair, alguma coisa assim, não tem problema. Ou quem não puder na quarta-feira, por causa dessa questão que eu estava falando, né? O minicurso, a princípio, ele estava para só quinta e eu tive que colocar quarta e quinta para ir junto da atividade emergencial. Quem está fazendo como disciplina emergencial não precisa fazer isso, porque na resolução não é obrigatório a presença. Então, a pessoa pode fazer só a prova, tá? Quem está como atividade emergencial, são 3 alunos. Então, eles não têm a presença obrigatória ou controle de presença. Agora, tem 2, eu acho, que estão nas duas, tanto no minicurso quanto na atividade emergencial. Então, essas pessoas que estão nas duas, vão ter, se não quiser assistir, né, ao mesmo tempo aqui no horário, vão também ter que fazer esse esqueminha, fazer um resuminho de meia página falando sobre o que a aula falou naquele dia. Então, tá aqui, né? Tá, bom, os slides eu vou disponibilizar depois para vocês. E essa daqui é mais ou menos uma programaçãozinha que eu vou tentar seguir, né? Também é sempre muito variável essas coisas, porque depende da quantidade de pergunta, como que o desenvolvimento da aula vai se dar, né? Mas então hoje eu vou fazer a introdução ao curso, que é o que a gente está vendo agora, introdução às máquinas de fluxo. Amanhã, introdução às bombas, né? As máquinas operatrizes. E aí, nas próximas aulas da semana que vem e na primeira da outra semana, eu vou entrar em curvas teóricas e experimentais das turbobombas. Então, isso é um assunto, assim, apesar do minicurso ser introdução às máquinas de fluxo, mas, na verdade, a gente vai ver uma parte do curso a fundo. O que seria, o que eu considerei como introdução, é que para vocês entenderem todo o sistema, né, ou não todo, né, mas uma grande parte do dimensionamento de bomba e de outras máquinas de fluxo, vocês teriam que seguir o curso até o final. Então, vocês vão saber uma parte introdutória de como o dimensionamento de bombas funciona, que é justamente essa, quer dizer, a introdução às máquinas de fluxo de forma geral, né, que são as 2 primeiras aulas, e uma parte preliminar de como as turbobombas, né, as bombas dinâmicas,
elas são dimensionadas, tá? Então, por isso que eu chamei de introdução. Isso daqui eu já tinha pronto, né? Então, para mim, fazer um mini curso disso foi tranquilo e aí ajudaria vocês. Mas é por isso que, assim, normalmente você entende introdução como indo, vendo a parte fundamental, ou pelo menos uma parte fundamental de dimensionamento de todas as máquinas de fluxo. Mas, na verdade, como eu tinha pronto essa primeira parte aqui, eu tive que cortar o mini curso por aqui, tá? Então, essa é a história. Por isso que o mini curso ficou até onde ficou. Então, essa parte aqui é uma parte teórica do que acontece nas bombas dinâmicas, mas de forma assim conceitual, tá? É uma parte de cálculo que a gente vai ver. Daí para frente, o que a gente precisa é fazer a característica do sistema para fazer pegar a bomba e juntar com o sistema. Então isso, quem está no mini curso não vai ver, certo? Mas quem quiser continuar dentro do contexto da atividade emergencial, pode continuar. Minha filha acordou aqui. Oi, amor, bom dia. O que você quer? Ah, fala lá com a mamãe, tá? Bom, voltando. Desculpa aí, galera, foi mal. Da aula em casa tem essas coisas. Então, a característica do sistema seria a gente pegar contra o que a bomba está funcionando, né? Então, você tem lá, por exemplo, sua casa, ou uma indústria, ou você tem na sua casa uma cisterna que quer elevar a água da cisterna lá embaixo, né, no térreo, até a caixa d'água no alto da casa. Uma indústria que quer bombear, né, o sistema de distribuição de água de uma cidade, que quer bombear a água ao longo de toda a cidade. Então, esse é o sistema. Isso daí, o pessoal do minicurso que quiser continuar, pode continuar assistindo sem problema. Modificação do ponto de trabalho, né? Como, por quê e o que exige essa modificação do ponto de trabalho das bombas, a parte de cavitação, então são coisas importantes, observa que tudo isso daqui, ó, por isso que é a introdução, né? Não está no minicurso, toda essa parte de cavitação de bomba, vocês não vão ver, quem tiver no minicurso, ou quem quiser continuar, não tem problema nenhum, tá certo? Então, daqui do branco para baixo, é quem está fazendo a disciplina como atividade emergencial, certo? Que vai continuar a disciplina como atividade emergencial. E aí, no dia 5 de agosto, seria a V1 para essa galera, para esses 3 alunos, tá? Seria a primeira verificação, a primeira prova. E aí, a gente vai continuar com as bombas volumétricas, os compressores volumétricos e as turbinas. E aí, a V2 seria no dia 20 de agosto, e aí depois a verificação suplementar para quem não fez mais do que 6 pontos, né? Nessas duas verificações. Aqui, na verdade, é uma lista de exercícios que eu vou passar. Essa V2 aqui, da mesma forma que está lá no plano de ensino, isso daqui vai ser uma lista de exercícios, tá certo? Alguma dúvida aí, algum comentário sobre esse planejamento? Bom, então vamos lá. Opa, isso daqui era já era. Isso daqui era para o curso normal, regular, tá? Não sei se tem alguma pergunta aí em relação a isso. Tá fazendo vídeo mesmo depois? Sim, sim. O João Paulo está perguntando aqui se eu vou continuar fazendo os vídeos. Eu pretendo continuar fazendo os vídeos, e isso é uma coisa que eu já queria até mesmo para as minhas aulas. Eu dou MacFlu 1 e máquinas de fluxo. Então, eu já sempre quis fazer isso. É um pouco difícil a logística na universidade, né? Porque eu sei que a sala de máquinas de fluxo lá não tem internet. A sala de MacFlu tem. Então, a minha ideia seria, mesmo durante as aulas presenciais, isso é uma coisa que eu já queria fazer antes, nas disciplinas que eu dava antes da pandemia, fazer sempre assim.
porque aí dá possibilidade para o aluno. Eu sempre recebo assim, aluno que mora em outra cidade, tem sempre esse tipo de problema, né? Isso não é muito bom, porque o curso ele é presencial, na verdade, mas tudo bem, a gente você é um, né, João Paulo? Mas a gente tem que se adequar também à realidade, né? Porque apesar do curso ser presencial, tudo bem, se você puder assistir aula, é importante a formação. Então, eu pretendo sim continuar fazendo os vídeos e estou disponível para dúvidas, né? Vocês têm aí vocês têm o meu e-mail. Posso não responder na hora o e-mail, né? Porque tem sempre um bocado de coisa para fazer, mas as dúvidas podem ser respondidas por e-mail. Tem uma questão também que eu tenho um professor meu que ele faz o seguinte: ele grava a aula com antecedência, aí ele passa a aula no horário e ele fica no chat. Então, mas tudo bem, aqui a gente está falando também, não tem muito problema, porque ele transmite ao vivo pelo YouTube. Então, problema de aluno de estágio, disciplina, tá, vai ser ótimo as aulas gravadas. Tudo bem, vou disponibilizar essa gravação. Na verdade, é a primeira vez que eu estou gravando, eu não sei como é que vai ficar, tá? Espero que fique bom. É, é, eu gravei uma reunião aqui de teste minha, não ficou ruim não, mas vamos ver como é que isso vai se comportar. É aquilo que eu falei para a galera que chegou depois, eu vou interromper a gravação com 1 hora para o arquivo não ficar muito pesado, mas volto, né? Eu paro e continuo, senão fica um arquivo muito grande. Mas aí eu interrompo e aí vão ficar 2 arquivos e depois eu posto tudo junto lá, faço, sei lá, faço uma edição, corto, eu boto o vídeo 1 de um, aula vídeo 1, aula vídeo 2, alguma coisa assim. Vamos ver, mas isso é uma logística que a gente vai ajustando, beleza? Bom, então tá certo. Então vamos lá, vamos começar essa primeira aula, então, né? Efetivamente a aula começa agora, que é a introdução às máquinas de fluxo. Para quem chegou depois, né? Meu nome é Henrique. E numa situação normal, essa é a minha sala lá na universidade. Mas nessa época aí de pandemia, vocês podem me achar também pelo meu e-mail. Vocês têm os 2 e-mails aí, né? Vocês têm o e-mail, esse é o meu e-mail pessoal, e tem o da UF também, que é o que está associado aí na agenda lá. Vocês têm lá também, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, então é o seguinte, fazer umas primeiras definições aí, né? Para a gente ajustar o nosso vocabulário a essa disciplina, né? Então, as máquinas de fluxo, elas podem ser usadas para fornecer energia para o fluido ou para retirar a energia do fluido. Então, se elas forem usadas para fornecer a energia ao fluido, que é o que está falando aqui, né, nessa primeira parte aqui, né, isso pode ser feito para movimentá-lo ou comprimi-lo. Então, se você tem um gás, por exemplo, o ar, você pode querer comprimi-lo para fazê-lo caber num espaço restrito, né? E aí tem milhares de aplicações, desde as médicas até industrial. Ou você pode querer movimentá-lo também, o ventilador, né? De um ar-condicionado, o ventilador residencial é uma máquina de fluxo. E isso no caso do gás compressível, né? E nos gases incompressíveis, normalmente é muito difícil comprimir os líquidos, né? Então, de forma geral, se a gente estiver falando de líquido, a gente para aqui no movimentá-lo, né? Fornecer energia ao líquido para movimentá-lo. E no caso dos gases, a gente pode movimentá-lo ou comprimi-lo, né? A definição da literatura para esse tipo de máquina que você fornece energia, né, que é usada para fornecer energia ao fluido, são chamadas as máquinas operatrizes ou geratrizes. Tem referência que fala de máquina operatriz, tem referência que fala de máquina geratriz, mas é a mesma coisa. Tá, então elas recebem energia mecânica de um outro elemento como um motor elétrico. Então esse tipo de dispositivo é um transformador de energia, né? Você tem um motor elétrico que deixa
deixa eu escrever aqui. Você tem um motorzinho elétrico, né? Ele transforma a energia elétrica. O que esse cara faz, né? Ele transforma a energia elétrica em torque, né? Em energia mecânica. Então aí você tem um eixo que gira. E esse cara transforma a energia mecânica em energia hidráulica. Aqui você tem energia elétrica. Então o que você vai fazendo numa máquina dessa é esse caminho aqui, ó. Você tem energia elétrica, né? Uma diferença de potencial aqui desse lado. Aí o motor pega e faz, não sei se acho que esse eixo aqui ficou meio esquisito, né? Ele tem um eixozinho ali, puff, que gira. E a gente vai ver que mágica é essa, né? O que acontece com esse girar, fornecer energia para o fluido, né? Essa é a grande mágica que as máquinas operatrizes realizam. Elas transferem um torque de um eixo, geralmente, né, um eixo, girando, ou um movimento alternativo de vai e vem, aí a gente vai ver as diferentes formas de fazer isso, em energia hidráulica, né? Então esse é o caminho daqui para cá das máquinas operatrizes. As máquinas motrizes fazem o caminho inverso, elas aproveitam a energia contida em fluidos em movimento. Então você tem lá uma represa com uma determinada, e aí você tem um fluido, né, com uma determinada energia potencial gravitacional, e o que a máquina faz lá no final do caminho, né, lá no final do movimento do fluido, né, quando ele desce pela represa, né, numa central hidrelétrica, é justamente fazer o caminho aqui para trás. Ó. Você tem energia hidráulica, transforma em energia mecânica, né, de rotação do eixo. Deixa eu abrir o chat aqui, que se vocês tiverem alguma pergunta eu vejo aqui, peraí. Eita, abri aqui, pronto. Aí eu vou acompanhando aqui. Tá, beleza. Então abri o chat ali na outra janela. Então se tiverem alguma pergunta, eu estou acompanhando aqui também. Ou pode abrir o microfone, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone também. Bom, então as máquinas motrizes, elas fazem o caminho inverso. Elas transformam a energia do fluido geralmente em energia elétrica, né? Que é o que se quer normalmente de uma máquina dessa. Então elas cedem a energia mecânica para um outro elemento como um gerador de energia elétrica, tá? Então elas estão aproveitando a energia do fluido na direção inversa, tá? Do que faz uma máquina operatriz. Então aqui a gente tem os dois conceitos que a gente viu nessa primeira aula. E máquina, né? A gente sabe lá, né? O conceito mais básico que a gente tem, máquina é um transformador de, quer dizer, a energia mecânica ela tem que estar em jogo, ou de ou para a energia mecânica, tá certo? Ela tem que estar ali, então esse é o conceito de máquina. A energia mecânica tem que estar envolvida nesse processo de transformação de energia. E aí a gente pode, né, o que eu falei dessa mágica que acontece, né, na transformação de torque ou energia mecânica, né, em trabalho mecânico e energia hidráulica, isso pode ser feito de duas formas diferentes. Ou uma máquina de deslocamento positivo, então essas são as duas, isso daqui são sinônimos, tá? Sempre que a gente se referir à máquina de deslocamento positivo, a gente pode também falar volumétrica. Significa a mesma coisa, a gente vai ver por quê, né? É uma nomenclatura até relativamente óbvia quando a gente entende como que elas funcionam. E do outro lado, a mágica, né, a transformação de energias, ela pode ser feita também por turbomáquinas, e aí a gente ouve esse termo aqui bem constantemente na nossa vida, né, turbo. Então, por turbomáquinas ou dinâmicas, também serve para definir essa maneira de conversão de energia mecânica em energia hidráulica, né? Em torque, por exemplo, em elevação de fluido, em aumento de pressão, seja lá o objetivo dessas máquinas. Então vamos começar dando alguns exemplos, né? Eu vou entrar mais em detalhe dessas máquinas aí ao longo dessa primeira apresentação, mas elas estão descritas de forma bem genérica aqui embaixo. A gente vai ver um pouco mais em detalhe cada uma delas nessa primeira aula. Mas olha,
Olha só, uma máquina de deslocamento positivo, né, aí dentro dessa classificação que a gente está fazendo aqui, da maneira como a máquina converte energia mecânica em energia hidráulica, né, energia para o fluido, para ele se movimentar, para comprimir, enfim, para seja lá o que você queira fazer com o fluido. Então, olha só, uma máquina de deslocamento positivo ou volumétrica, o que ela faz? Ela aplica força diretamente no fluido. Aí eu fiz um joguinho, não sei se ficou muito poluído esse slide, eu fiz um joguinho de cor aqui para fazer a correlação entre uma máquina que fornece energia e uma máquina que cede energia. Ou, desculpe, uma máquina que recebe energia. Então, por isso que está vermelhinho e azul. Um compressor está fornecendo energia para o fluido. E esse aqui é um tipo de compressor, esse é outro. Eu vou falar com um pouco mais de detalhe desses tipos de compressores ou bombas aqui, né? E um motor de combustão interna seria uma máquina de deslocamento positivo motriz, ela está recebendo a energia do fluido. Apesar de eu não gostar muito dessa definição, mas isso tem alguns livros, textos que usam um motor de combustão interna como exemplo de máquina motriz de deslocamento positivo, porque isso daqui, na verdade, para mim, é uma máquina térmica, que é o que vocês aprendem lá em termodinâmica, em máquinas térmicas, né? Ela usa o calor da combustão aqui, ó, que sai que a vela, a fagulha da vela ali, né, que promove a combustão e, é claro, a misturar combustível que entra aqui, para fazer vamos dizer assim, a retirada de energia do fluido, mas na verdade é a energia da combustão, mas tudo bem. Isso é um detalhe conceitual que para a gente não tem muita importância, é só um exemplo de um dispositivo que recebe energia de um fluido, seja na forma térmica ou seja na forma de deslocamento, né? Eu acho que os livros não têm muitos exemplos desse tipo de dispositivo, ou seja, de deslocamento positivo que recebe energia do fluido. Então, alternativo, né? E aqui é importante dizer que isso é alternativo. Então, talvez o exemplo mais óbvio seja um motor de combustão interna, que é uma máquina térmica, no fundo, né? Afinal, é uma máquina térmica, mas que eles usam como exemplo. Então, olha só, o que é uma máquina de deslocamento positivo? Se ela for motriz, a gente lê aqui as partes que estão em vermelhinho, né? Então, eu botei aqui, ó, motriz vermelhinho, e tudo que é motriz aqui, ó, tá vermelhinho. E por outro lado, quando ela for operatriz, eu botei azul aqui, ó. Azul, azul, azul. Então é o seguinte, ó, a ideia aqui que eu tive foi fazer o seguinte, ó. Eu quero ler com relação à máquina motriz. Então, a aplicação direta de força do fluido da região de alta para baixa pressão. Então, o que acontece aqui, nessa máquina motriz aqui, ó, quando acontece o processo de combustão. Você tem uma região de alta pressão e aqui atrás do pistão você tem uma região de baixa pressão com relação, né, à pressão que está sendo desenvolvida aqui no processo de combustão. Então, o fluido está fornecendo energia aqui para o pistão, que transforma essa energia alternativa em rotação, né, e aí daí para frente vai lá para as rodas, né. Se você quiser ler isso daqui como uma máquina operatriz, a gente tem que ir para o azulzinho aqui, né? Então, aplicação direta de força no fluido, que então é o que a máquina operatriz faz, né? Ela transforma energia aqui, ó, o torque aqui, né? Trabalho de eixo aqui, em energia para o fluido, né? Aplicação direta de força no fluido da região de baixa. Então, você tem a região de baixa pressão que está entrando aqui, ó, para a região de alta pressão que está saindo ali para o processo, seja ele sei lá, um vaso de pressão, uma linha de pressão, aí é o que o processo está pedindo, né? Para alta pressão, certo? Então é o que a gente tem aqui em azul, certo? Passando por uma câmara hermética, essa palavra aqui também ela é chave, ó. As máquinas de deslocamento positivo, elas têm que ter, obrigatoriamente, uma câmera, aqui, ó, isso daqui é uma bomba de engrenagem, ou compressor de engrenagem, dependendo do fluido que está passando aqui dentro, isso é uma bomba ou um compressor, né? Então, se for gás, a gente tem aqui um compressor, deixa eu tentar desenhar aqui um voluminho hermético, que é mais ou menos isso aqui, né? É mais ou menos o formato eu tentei desenhar o formato do espaço aqui entre a engrenagem e a carcaça aqui, né? Então, esse é o espaço hermético que
que essa bomba está fazendo aqui, ó. Então, essa é a palavra-chave aqui. Tá, sai fora. Essa é a palavra-chave, que é um espaço hermético. Aqui no compressor, ó, o espaço hermético é essa região aqui, que eu desenhei bem torta aqui, né? Mas é essa região, deixa eu apagar aqui, que está ali dentro do cilindro, né? Que é a cilindrada desse motor, né? Desse compressor, desculpa. Então ele pega daqui de baixo, mais ou menos, sobe aqui, tem aquele volume morto ali, né? Sempre tem um volumezinho morto aqui em cima. E aí um sisteminha de válvula aqui que a gente vê muito bem na entrada, mas não vê bem na saída, ele abre e fecha para fazer esse trabalho de compressão. Então aqui a gente tem a câmera hermética, né, do compressor, aqui a gente tem a câmera hermética, isso daqui é uma máquina de deslocamento positivo alternativa, que a gente chama, né, com movimento alternativo de vai e vem. Essa daqui é rotativa, porque é uma máquina de deslocamento positivo que gira, né, então por isso que a gente chama uma de rotativa e outra alternativa. Então ela pega o fluido aqui, ó, encaminha ele lá para a saída por meio dessa câmera hermética, dos dois lados, é claro, né, aqui e aqui, tchuf. Opa, saiu ali pela parede, né? Ele não saiu pela parede, vocês entenderam que eu desenhei errado. Certo? Então, esse é o trabalho das máquinas de deslocamento positivo. Elas formam uma câmerazinha hermética, ou seja, elas não conectam a saída com a entrada. Sempre tem uma câmerazinha hermética que é conduzida para a saída, tá? Aqui o volume se reduz, isso é uma característica também de uma máquina de deslocamento positivo, que o volume pode ser reduzido ou não. Você observa que o pistão, na medida que ele sobe, né, ele reduz o volume aqui dentro. Aqui, esse daqui é um compressor ou uma bomba de engrenagem, né, por motivos óbvios. Vocês estão vendo que isso daqui são duas engrenagens que se acoplam ali no meio, e aí, à medida que ela passa aqui pela lateral aqui, né, por esse espaço entre... Opa, cadê? Tá aqui. Entre esse espaço aqui entre as engrenagens e a carcaça, ela forma as câmeras herméticas e joga o fluido para frente, né? Ela vai empurrando o fluido, mas na verdade sem reduzir o volume. Ela simplesmente conduz, como se fossem baldezinhos, né? Como se você estivesse pegando copinhos de água e jogando ali para cima, tá? É mais ou menos essa analogia de uma bomba de deslocamento positivo. Ela vai, é como se você estivesse com a sua mão empurrando o fluido para fora ali da câmara, tá? Beleza? Então essa é a característica mais... são as características das bombas de deslocamento positivo ou volumétricas, né? Eu vou propositalmente, ao longo do curso, usar as duas definições de forma automática para vocês se acostumarem com as duas. Elas são sinônimos, tá? E aí, em contraposição a isso, existe uma outra forma de fazer a mágica, né, de converter energia mecânica em energia hidráulica, que é pelas turbomáquinas ou máquinas dinâmicas, da mesma forma, né? Isso daqui é sinônimo aqui, ó. São coisas sinônimas. Se você estiver falando de uma máquina dinâmica ou turbomáquina, você está falando de uma máquina onde a energia é fornecida ou retirada, né? Aí depende se a máquina é operatriz ou motriz, do fluido por um eixo sem espaços fechados. Então, nesse caso aqui, em momento nenhum é formada uma câmara ali na máquina. E aí, então o que acontece, né? Como que essa conversão se dá? É um conceito que vocês viram lá em MacFlu 1 da variação da quantidade de movimento angular ou linear, enfim, seja a quantidade de movimento angular e linear, elas são equivalentes, né? Só o que muda é você analisar o ângulo, né? Ou o ângulo que a velocidade sai ou entra de uma forma global, como a gente faz na quantidade de movimento angular, ou você analisa tudo como linear, considerando as projeções. Enfim, isso daí é lá de MacFlu 1, mas é baseado na variação da quantidade de movimento do fluido. Então, se o fluido varia de direção, vocês lembram lá, né, de MacFlu 1, que se você tem um jato de fluido e você aplicar uma força, a direção dele varia. Ou se a direção variar, é por causa da aplicação de uma força. Então, essa relação de causa e efeito que funciona aqui nesse tipo de dispositivo de turbomáquina ou dinâmica, né? É a variação da direção de um escoamento.
que faz com que o trabalho seja absorvido ou fornecido para o fluido, tá certo? Então esse é o principal critério de classificação aqui, ó. Essa variação de direção, ela pode ser radial, a gente vai ver isso com bastante detalhe, né? Axial ou de fluxo misto. Então é isso que ele está falando aqui, ó, principal critério de classificação. É porque o fluido, o que é esse critério radial, axial e fluxo misto, né? Aqui tem uma bomba e aqui tem uma turbina. Então aqui a gente está fornecendo energia para o fluido e aqui a gente está retirando energia do fluido. Da mesma forma, variando a direção do escoamento. Então, olha só, essa bomba aqui, ó, o fluido entra aqui, ó, na mesma paralelo, isso daqui é o eixo da bomba, ó, é esse eixo aqui que gira. Então ele entra paralelo ao eixo e ele sai por esses espacinhos aqui, ó. Ele sai, aqui tá vendo que tem umas câmarazinhas aqui de saída, ó. Ele sai, isso daqui é fechado, né? Ele só está aberto aqui para a gente ver ali dentro. Ele sai aqui nessa peça que se chama a carcaça, né? Isso daqui é uma carcaça involuta, isso daqui é um impelidor aqui dentro que gira e a carcaça fica parada. Então, quando o fluido sai radialmente aqui, ó, ele entra axial e sai aqui radial. Quando ele tem essa configuração, a gente diz que é uma máquina, uma turbomáquina dinâmica radial ou centrífuga, tá? Radial, bom, tudo bem, ou centrífuga. Ele pode ter fluxo misto ou axial, tá certo? E aí o que acontece é que a gente estuda a velocidade relativa na entrada e a velocidade relativa na saída. Mesmo quando a máquina é axial, que o fluxo entra e sai, que é o caso do ventilador, né? Paralelo, ele entra e sai paralelo ao eixo, a velocidade relativa na saída não é axial, ela tem uma componente que a gente consegue extrair, né, ou fornecer energia para o fluido, tá certo? Então é por isso que existe ainda assim, mesmo que ela seja axial, existe uma componente que não é axial, que é dela que a gente fornece energia para o fluido, tá bom? Bom, então essa basicamente é a diferença das turbomáquinas, né? E turbo em latim é girar. Então por isso que sempre que a gente fala turbina, turbobomba, é porque é uma máquina que gira, apesar disso não ser uma coisa muito, vamos dizer assim, clara, porque a gente tem também máquinas de deslocamento positivo que giram. Mas a indústria e a própria literatura, né, ela adota a nomenclatura de turbo ou turbina para as máquinas dinâmicas, ou seja, aquelas que não têm, se você parar a bomba aqui, o fluido na saída vai voltar e se comunicar com o fluido na entrada. Você tem um caminho direto da entrada para a saída, de forma contrária às máquinas volumétricas, que formam um volumezinho muito bem definido e empurra o fluido, eu voltei um slide aqui, né, e empurra o fluido para fora. E a outra questão também é que a conversão de energia aqui, ela passa, como acontece essa variação de velocidade, variação de quantidade de movimento angular, a gente vai ver isso a partir da semana que vem, né? Como é que teoricamente, essa variação acontece, mas basicamente a velocidade de saída se transforma em pressão pela área crescente aqui, né? Vocês lembram lá de Bernoulli, que quando a área aumenta, a velocidade diminui e a pressão aumenta. Então é uma relação de área que vai se formando aqui na carcaça. Deixa eu apagar isso aqui que está meio poluído. Então essa carcaça aqui que expulsa o fluido aqui na saída, ó, ela tem uma área crescente. Isso a gente vai ver com detalhes. Só estou adiantando aqui por causa dessas definições, né? Então o fluido sai com uma certa velocidade aqui. E aí, à medida que ele é encaminhado aqui para fora pela carcaça, essa carcaça tem uma área crescente, onde velocidade se transforma em pressão. Aqui, aí eu vou voltar um slide aqui, ó, nas bombas volumétricas, né, nas de deslocamento positivo. A pressão já é transmitida direto para o fluido, não tem nenhuma conversão de velocidade em pressão aqui. É o elemento aqui que conduz o fluido para fora que exerce a pressão ou a força, né? Se você pegar, você pode analisar pressão ou força, tanto faz, elas são equivalentes. Mas é esse elemento que gira, esse elemento que sobe e desce, que está transformando, que está
conduzindo, né, ou transferindo pressão diretamente para o fluido, tá? Tanto é que a trajetória dos dois é semelhante, a trajetória do fluido e do dispositivo ela é semelhante. Aqui não, nas máquinas dinâmicas, o fluido, o eixo gira para cá, e a gente vai ver por que isso na semana que vem, né? A saída relativa do fluido, ela é normalmente numa direção... Eita, caramba, sai fora. Ela não necessariamente sai na direção aqui desse eixo, ela sai do impelidor, ela sai em um ângulo mais ou menos assim para trás. A gente vai ver por que isso acontece. Bom, e aqui, né, vocês observam que o seguinte, né, o que tem aqui para trás, ó, são selos, isso a gente não vai ver nem no curso, são os selos e os mancais. Para que serve o selo aqui, né? É para não deixar o fluido que está escoando aqui entrar no motor elétrico, por exemplo, ou pingar ali e vazar, né? E o mancal, é óbvio, né? Você tem um eixo ali, você quer apoiar esse eixo no mancal. Isso nem na atividade emergencial a gente vai ver. No minicurso a gente vai parar bem antes disso, né? Eu falei para vocês que o minicurso, o nosso objetivo é justamente as curvas teóricas das turbobombas. A gente vai analisar justamente essa parte aqui, ó. Isso aqui é o minicurso, essa parte aqui da bomba. Turbo do carro. Então, vai vir mais para frente aí, Yuri. Eu vou mostrar para vocês, tá? Na turbina, assim, beleza? Show. Então, o que a gente vai ver com detalhe é essa parte aqui, tanto no minicurso quanto na atividade emergencial. Os selos e os mancais, eles são parte do curso completo, vamos dizer assim, do curso normal, entre aspas, né? Quando tem atividade emergencial, não tem atividade emergencial, o curso é presencial, dá tempo de falar de questões, tipo, até mancal é uma coisa que vocês têm lá, não sei se é elemento de máquina, não sei como que vocês chamam. Tá, esses dois caras vocês têm lá, mas a gente fala específico de bomba. Então isso daqui é o foco do nosso curso, tá? São esses dispositivos aqui. Aqui está a turbina, né? E aqui a ideia é que um fluido saindo aqui, ó, um jato de alta pressão, ele entra nesse copinho, isso a gente vai ver também, e ele varia a direção dele aqui, ó. Ele sai, se você olhar de frente, a gente vai ver isso bastante. Esse copinho ele é dividido no meio e ele é côncavo aqui, ó. Ele tem uma concavidade aqui. E aí o fluido entra e sai para lá. A gente tem vídeo, tem um monte de coisa aí para frente sobre isso. Então é a variação da direção do fluido que fornece o torque aqui, né, a potência que daqui vai para o motor, para um gerador. Aí é problema do engenheiro elétrico, né? O problema do engenheiro mecânico está aqui. O problema do engenheiro elétrico está daqui para frente. Né? Bom, o nosso aqui também, né, de mencionar esse eixo, também é com o engenheiro mecânico. Mas aonde o eixo entrega a energia, né, o trabalho mecânico, daí para frente o gerador, a distribuição, isso é com o engenheiro elétrico. O nosso trabalho está aqui no dimensionamento, número de pá, como que extrai energia, como que otimiza o ângulo da pá, a rotação aqui do impelidor da bomba, tá? Então esse é o trabalho do engenheiro mecânico e esse é o foco do nosso curso, basicamente, tá certo? Aqui é uma divisão que muito livro faz isso, aí eu botei aqui também, eu acho que facilita um pouco o entendimento, né? Então, máquinas operatrizes que fornecem energia para o fluido, as motrizes que extraem energia do fluido, as operatrizes podem ser dinâmica ou volumétrica, né? As volumétricas podem ser rotativas ou alternativas, aquelas de cavidade, de bombas que têm as cavidades, né, de deslocamento positivo, né, onde se aprisiona um certo volume de fluido e conduz ele para a saída, né? Então ela pode ser rotativa ou alternativa, aquilo que a gente viu, né? O pistão sobe e desce, ou alternativa, aquele compressor, ou aquela bomba de engrenagem, que ele vai girando e encaminha o fluido para fora. E aqui eu botei dois exemplos só, né? Uma máquina de fluxo, operatriz, volumétrica, rotativa, um compressor parafuso. A gente viu um compressor de engrenagem, mas a ideia é a mesma coisa. Compressor parafuso é como se fossem dois parafusos, a gente vai ter um vídeo mais para frente, que vão casando os passos do parafuso e vai empurrando o gás ou o fluido para frente. E a bomba parafuso é a mesma coisa, mas para o líquido, né? E do lado alternativo, a gente tem a bomba de pistão e o compressor de pistão. A ideia é a mesma daquela que a gente viu alguns slides atrás, né? Que é basicamente um motor ao contrário, né? Um motor de combustão interna ao contrário. Você tem um sistema
biela, manivela, pistão e cilindro, que você fornece energia ali, você fornece o torque ali para o eixo, e aí ele só, quer dizer, ele faz a conversão, né, desse movimento circular em alternativo, fazendo com, e aí, claro, você tem que ter aquele sisteminha de válvula, que a gente vai ver também com um pouco mais de detalhe, um pouquinho mais para frente, que abre na entrada e abre na saída, né? Na entrada, a descarga está fechada e a admissão aberta, na saída, a descarga aberta e a admissão fechada. Então, tem várias estratégias também de válvula para você garantir que isso aconteça de forma automática, ativa, passiva. E do outro lado são as máquinas que recebem energia do fluido, né? Bom, enfim, aí falando das operatrizes ainda, as dinâmicas, as turbobombas e os turbocompressores, que aí o Yuri pediu aqui para dar o exemplo do turbo do carro, tem uma foto mais para frente, tá? De uma turbina aqui. Bom, e aí as motrizes, né? Dinâmica e volumétrica. Aí a dinâmica, ela só tem a rotativa, né? Como o caso das operatrizes dinâmicas, também não existe dinâmica alternativa, até mesmo é, pela natureza da extração ou fornecimento de energia, elas têm que ser rotativas. Então aqui estão as turbinas. Então a turbina é o contrário de uma bomba, certo? A turbina ela extrai energia nesse movimento rotacional ali pelo rotor, né? E a bomba ela fornece energia através do rotor. A gente vai ver como que isso acontece. E aquilo que eu estava falando, né? O único exemplo que o pessoal tem de uma máquina de fluxo motriz, né, que recebe energia do fluido, volumétrico, né, que forma câmaras, alternativo, movimento de vai e vem, é um motor de combustão interna que para mim é uma máquina térmica, não uma máquina de fluxo. Mas tudo bem, isso fica aí muito mais como ilustração de como que você está. De qualquer forma, é um fluido que está entrando ali na máquina, né? Que sofre processo de combustão, mas não deixa de ser um fluido. E aí eu vou falar agora, entrando um pouco mais em detalhe, em cada uma dessas, isso daqui foi esses dois primeiros slides aqui que eu mostrei, a turbina e a bomba, para máquinas dinâmicas, né? E eu mostrei aqui esses compressores, esse tipo de compressores, foi mais uma ilustração, eu vou falar um pouco mais em detalhe agora, do funcionamento desses dispositivos com alguns vídeos, algumas coisas adicionais. Eu coloquei o vídeo, isso daqui é um vídeo do YouTube que dá para vincular no PowerPoint. Mas como eu vou fornecer para vocês o PDF, vocês não vão conseguir ver o vídeo. Aí o que eu fiz? Eu botei aqui, ó, o link aqui, tá vendo? Isso, se você clicar nesse link aqui, você vai cair nesse vídeo, tá? Os GIFs não tem muito como fazer isso. Isso daqui tudo, ó, todos essas animaçõezinhas aqui que estão na máquina de deslocamento positivo são GIFs. Mas é fácil, você entra lá no... Isso daqui eu fiz o seguinte, entrei no Google, aí eu botei assim, compressor volumétrico, ou compressor de deslocamento positivo GIF. Aí aparece um monte. Compressor de engrenagem GIF, bomba de engrenagem GIF. Aí aparece isso, certo? Então foi assim, isso daqui, ó, eu botei motor de combustão interno GIF. Aí apareceu esse GIFzinho aqui desse motorzinho de 4 tempos aqui, né? Admissão, compressão, explosão, e aí exaustão dos gases, enfim, tá? Aí esses GIFzinhos vocês conseguem muito fácil no Google. Quando for vídeo igual esse daqui, ó, eu deixo o link aqui para vocês, tá? Então aqui é o seguinte, ó, isso daqui é uma bomba de pistão, né? Seria o equivalente para um fluido incompressível do compressor, tá? Então é um dispositivo alternativo, movimento de vai e vem, que fornece energia para um líquido. E aí a ideia aqui, ó, isso daqui é uma demonstração didática, né? Então você fala, caraca, que coisa ridícula, mas na verdade tem um bocado de ciência nessas válvulas de abertura e fechamento, tem coisas muito interessantes aqui que não são simplesmente uma portinhola que abre e fecha, né? Isso daqui é só didático para vocês entenderem como é que a coisa acontece. Então é o seguinte, aqui o pistão aqui está no curso dele de subida, né? E aí quando ele faz isso, ele cria uma depressão aqui dentro da câmara, do cilindro, que abre naturalmente essa válvula e fecha essa outra aqui. Isso daqui seria uma check valve, né? Ela fecha, ela abre, ela só permite passagem num sentido.
E aí ele abre aqui, ó, enche a válvula, enche, desculpa, o cilindro, e aquilo que eu falei, né, o movimento do fluido aqui nas bombas volumétricas ou de deslocamento positivo, elas têm o mesmo sentido, né, elas fazem o mesmo movimento do dispositivo que está fornecendo energia para ela. Então, primeiro, ela sobe aqui, né, cria uma depressão, sobe ali. Agora, na hora que ele desce, a pressão vai fechar essa válvula aqui de admissão, essa primeira válvula que está ligada aqui com a admissão, né? E vai abrir a de descarga. Então ela fecha a válvula, o outro jargão também hidráulico é montante e jusante, né? Ela fecha a válvula, a montante aqui, e abre a válvula jusante do dispositivo aqui, né? Então abriu a válvula de saída, puff. Então ela fica nesse ciclo eterno aí, abre, fecha, bombeando o fluido, com uma vazão limitada aqui pelo volume que ela aspira, né? E a pressão, daquilo que a gente falou, ela fornece a pressão diretamente aqui para o fluido. O próprio eixo aqui, né, esse eixo descendo aqui, ele vai fornecer a pressão necessária para vencer todas as perdas de carga, tudo que você precisa jogar aqui para frente. Se tiver um reservatório pressurizado, seja lá o que for, é esse pistão aqui que vai fornecer a pressão diretamente necessária para o escoamento. Aqui a gente tem em detalhe, ó, uma bomba de engrenagem. Então, só voltando aqui, né? Esqueci de mencionar, ó, máquina operatriz de deslocamento positivo alternativa, tá? Então a máquina operatriz, ela fornece energia para o fluido, deslocamento positivo ou volumétrica, né? São sinônimos, porque ela forma as cavidades aqui, ó. Na hora que ela puxa o fluido, ela tem uma cavidade muito bem definida aqui dentro. E alternativa por causa desse movimento de vai e vem, né? Sobe e desce, certo? Aqui a gente tem uma máquina operatriz, fornece energia para o fluido, de deslocamento positivo, né, forma as cavidades, fornece pressão diretamente para o fluido, rotativa. Então você fala, pô, mas turbo é girar em grego, então isso daqui podia ser uma turbo bomba também. Podia, mas a indústria não reconhece assim. Só reconhece turbo os dispositivos que se baseiam na variação da quantidade de movimento angular. Então isso foi uma coisa que ficou aí usual da indústria, né? Deixa eu parar a gravação e voltar para o arquivo não ficar muito grande. Só um minutinho. Interromper a gravação. Interromper.